Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. O Museu das Memórias Impossíveis promove o grupo de trabalho Trauma e Memória Interlocuções. E nesse ano de 2025, vamos nos debruçar sobre o tema das deficiências. Para trabalharmos esse tema tão complexo, pensamos ser importante formularmos algumas perguntas fundamentais. Nossa cultura está preparada para acolher aqueles sujeitos que não se enquadram em determinados parâmetros? Como acolhemos as deficiências na nossa sociedade?
O que significa incluir alguém? Incluímos na diferença ou tentamos achatá-la, suprimi-la? Almejamos a normalização? Estamos sabendo escutar os sujeitos não somente na sua deficiência, mas nas suas singularidades? Qual é a imagem que esses sujeitos têm de si mesmos? Como se veem e como são vistos? O que temos a aprender com a deficiência? Hoje a gente está aqui no mais um encontro das nossas segundas-feiras com o Gerson Pinho, que é psicanalista e psicólogo, membro da APOE e da equipe do Centro Lídia Coriá, mestre e doutor em psicologia social e institucional pela URGS. Bem-vindo, Gerson, a gente está muito feliz de te ter aqui e a palavra é tua. Então, boa noite. É, eu que agradeço, né, pelo convite, pela possibilidade da gente estar aqui, podendo conversar, trocar ideias, experiências sobre questões tão importantes, né? Bom, o título que eu dei para esse momento, ele é composto por três palavras: inclusão, diferença e diversidade. Ao longo da minha fala, eu vou procurar passar por cada uma delas, buscando pensar a partir da minha prática como psicanalista e principalmente com base na questão que é o pano de fundo dessa série de encontros que o Museu das Memórias Impossíveis está proporcionando, que é o tema das deficiências. Para começar, eu quero falar um pouco sobre inclusão, né? Normalmente, quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa logo em escola, mais especificamente na presença de crianças e de jovens com deficiências na escola comum, nas condições de inserção social, no futuro mercado de trabalho, na acessibilidade, em políticas públicas. Falar em inclusão, em alguma medida, remete a todas essas questões, e tudo isso é bastante importante, claro, mas hoje eu quero propor um certo deslocamento em relação a esse tema, né? Eu quero começar a falar de inclusão num ponto anterior a tudo isso, anterior até mesmo à escola, pensar a inclusão no espaço familiar, né? O que significa, né, por exemplo, pensar a inclusão numa família, fazer parte dela, ser reconhecido como alguém que pertence a ela, que tem um lugar nesse espaço familiar, né? E para pensar isso, eu vou recorrer a uma citação do Lacan, né, que eu penso pode ajudar a avançar em relação a esse tema. É uma citação que está lá bem no início do seminário 2, né, logo no começo, na primeira lição, na página 31 da edição com a qual eu estou trabalhando, tá? É um ponto no qual ele está falando da constituição de um sujeito a partir do discurso que incide sobre ele, e a certa altura o Lacan diz assim, então, abre aspas. As falas fundadoras que envolvem o sujeito são tudo aquilo que o constituiu: os pais, os vizinhos, a estrutura inteira da comunidade, e que não só o constituiu como símbolo, mas o constituiu em seu ser. São leis de nomenclatura que determinam, pelo menos até um certo ponto, e canalizam as alianças a partir das quais os seres humanos copulam entre si e acabam criando não apenas outros símbolos, mas também seres reais, que ao virem ao mundo têm imediatamente esta pequena etiqueta que é o sobrenome, símbolo essencial no que diz respeito a seu quinhão. Fecha aspas. Eu acho essa citação interessante porque ela destaca que quando a gente nasce,
chega num campo de linguagem já estabelecido de antemão, e é por meio das falas do outro, né, ou seja, que são encarnado, que o outro que é encarnado pelos pais, pelos vizinhos, pela comunidade, é isso que faz com que a gente vá se constituindo como sujeito. E isso tem relação com isso que eu há pouco apontei com a ideia de inclusão na família, a ideia de inscrição simbólica, de acolhida subjetiva, de ser nomeado, antecipado, esperado. Como diz o Lacan ali, falas que fundam um sujeito ao envolvê-lo e que são constituintes do seu ser. Isso que ele também destaca, né, nessa citação, que é a pequena etiqueta que é o sobrenome, essa marca simbólica de pertencimento a uma família. Ou seja, isso que, para que cada um ou cada uma de nós possa se apropriar dessa marca, se inscrever no âmbito de uma família, de uma comunidade, implica o atravessamento por essas falas fundadoras. Bom, nesse ponto, né, enquanto eu preparava essa fala, as ideias que eu pensei em trazer aqui, me veio à cabeça, né, me ocorreu como uma associação, uma cena clínica que eu escutei há muitos anos atrás, contada pelo Jorge Garbers, que era terapeuta em estimulação precoce do Centro Lídia Coriá de Buenos Aires. Era porque ele já é falecido, né? Numa ocasião, ele estava aqui em Porto Alegre, né? E ele contou um relato muito breve de uma primeira consulta de uma mãe com um bebê recém-nascido que havia nascido com síndrome de Down, né? A mãe chega bastante angustiada, ela tinha ouvido de um médico que o bebê talvez nunca caminhasse ou que poderia ter muita dificuldade em fazê-lo. Coisa que, na verdade, né, não condiz muito com o que acontecia com a criança, né? Mas, bom, de qualquer forma, é isso que a mãe relata nessa primeira consulta com esse terapeuta. O Jorge, então, ele pega o bebê nos braços, né? Toma ele aqui por debaixo né, dos braços, coloca ele de pé e faz com que os pezinhos do bebê tocassem uma superfície, né? Esse, no momento em os pés tocam a superfície, isso desencadeia um reflexo espontâneo, que é espontâneo nos recém-nascidos, né, que é a marcha reflexa. E o bebê então começa, né, a fazer os seus passinhos reflexos, né? Então ele caminha, entre aspas, ali. E a mãe, muito surpresa com isso que ela vê, né, ela exclama: "Ah, então ele pode caminhar", né? Essa cena, né, eu lembro que quando a escutei me tocou muito, né? Uma cena que aponta para essa condição interpretativa, né, que quem encarna esse lugar de outro primordial para um bebê tem, né, essa condição de interpretar os gestos de um bebê, de transformar essa ação reflexa, né, que é uma espécie de automatismo em palavras, interpretando o que o bebê fazia. Enfim, um ato de linguagem, né, que propicia uma inscrição simbólica e que, bom, pode inaugurar um lugar, um espaço para que um sujeito possa ali se viabilizar. Então, quando, né, eu pensava nessa ideia das falas fundadoras que o Lacan traz ali naquele trecho, né, que eu citei, eu pensava, lembrando dessa cena, que essas falas podem tanto antecipar uma impossibilidade, né, como isso que estava presente no enunciado desse médico que diz que a criança não teria possibilidade de caminhar, ou falas que podem antecipar uma viabilidade, né, como a fala do terapeuta, né? Porque, bom, esse gesto, esse ato que ele produz ali na cena, né? É um gesto
simbólico, né? Um gesto tomado no campo da palavra, do significante, e nisso que a mãe antecipa, então, né? Dizendo, bom, ele pode caminhar, né? Uma fala que viabiliza, que traz potência para esse bebê tão pequenininho, né? Falas que vão sendo proferidas, né, a partir daquilo que pode se supor e se antecipar em relação a um bebê que chega ao mundo. Então, essa antecipação simbólica, esse antever um lugar, né, que é o que permite que um bebê possa ser incluído no desejo dos seus pais, enlaçando a criança na linguagem e forjando dessa forma uma espécie de vir a ser, né? Bom, isso, né, tomando aqui uma outra associação que me ocorreu, pode ser pensado pela via daquilo que Freud, né, também chamava de His Majesty the Baby, né? Essa espécie de lugar ideal que costuma ser reservado para os bebês que chegam ao mundo, né? Esse narcisismo parental que envolve o bebê com um tecido de linguagem, né, e que vai possibilitando que um eu possa vir e também um lugar de sujeito a ele, né? O Freud, né, quando traz esse essa ideia, né, de Sua Majestade o bebê, né, His Majesty the Baby, fala ali do quanto os pais e mães vão atribuir perfeições aos filhos, né, filhos e filhas, vão tentar ocultar aquilo que apareça como defeito. E bom, evidentemente, né, e ainda bem, nenhum filho ou filha vai corresponder inteiramente a esse lugar idealizado, né? Mas existem situações em que a diferença entre esse bebê que é imaginado e o bebê real, que chega ao mundo, se acentua. E é aí que entra uma questão importante: a elaboração do luto por esse filho idealizado, com a chegada de um filho real, particularmente quando existe uma deficiência, uma má formação, uma síndrome, uma prematuridade, ou seja, alguma questão que desvia, né, o lugar desse bebê que nasce disso que vinha sendo antecipado dessa forma idealizada. O Contar do Caligares, ele tem um texto que eu considero um texto muito interessante, né, um texto precioso, eu diria, né, que se chama Essas Crianças que Amamos Demais. É um texto bastante antigo, lá dos anos 90, né? Mas um texto em que o Contardo vai propor a ideia de que esse amor incondicional pelos filhos, né, essa ideia que a gente tem de que sempre amamos as crianças dessa forma meio totalizante, né, o Contardo vai dizer ali que, na verdade, essa ideia é historicamente algo bastante recente, né? Segundo ele, embora o Freud tivesse convencido de estar descrevendo um certo ideal transhistórico e universal quando falava do amor narcísico dos pais pelos filhos, né? O Contardo vai dizer que, na verdade, na nossa história passada, né, a gente nem amou as crianças da mesma forma e nem com tanta intensidade, né? Ele diz que a infância, como esse tempo separado da vida adulta, protegido pelo amor parental, né, com essa aura de um tempo miticamente feliz, surgiu na nossa cultura há apenas 2 séculos, quando o individualismo triunfou no Ocidente. E ele segue dizendo, né, o seguinte: aqui eu vou fazer uma pequena citação do Contardo também. Ele diz assim: o amor pelas crianças em uma sociedade tradicional, ou seja, uma sociedade pré-moderna, né,
Ele diz então que esse amor, nessa sociedade tradicional, era um amor incondicional, embora menos espalhafatoso. Elas são amadas como garantias e apostas da reprodução social como descendentes. Nosso amor narcísico, ao contrário, impõe condições. Fecha aspas. E ele segue dizendo que a criança que, por razões reais, não possa corresponder aos nossos devaneios, correria o risco de ser desinvestida narcisicamente, já que não teria condições de corresponder a essa espécie de espelho miniaturizado da nossa felicidade. Essa é uma expressão que o Contardo usa ali, né, quando se refere a isso. Ali ele fala tanto de crianças, né, que nascem com algum tipo de questão orgânica, enfim, quanto crianças que estão numa situação de precariedade socioeconômica, né, e ficam num lugar de exclusão social, né? Então, ele diz ali que, ainda que, né, no nosso tecido social, né, essa ideia do amor narcísico pareça ser algo universal, também nesse campo, né, vão aparecer crianças que dele ficam excluídas. E isso tem muito a ver com os ideais, né, da nossa cultura neoliberal. Produtividade, eficácia, autonomia, sucesso, velocidade, valores que vão atravessar o imaginário social e que vão impactar as expectativas que os pais vão ter em relação aos filhos, principalmente quando existe algum tipo de desvio do ideal. Por isso, né, eu tomei a ideia de pensar a inclusão das crianças, pensando nisso que atravessa o lugar que vão encontrar na própria família, né? Porque é ali que vai se dar essa primeira operação simbólica fundamental de reconhecimento, de nomeação, de suposição de sujeito. É por ali que a criança vai entrar na linguagem, né? E a forma como ela inaugure essa entrada vai repercutir nas condições tanto para sua futura inclusão educativa quanto social. Ainda que a gente pudesse pensar numa espécie de relação, né, moebiana, né, entre esses elementos, já que tanto educativo quanto social também vão poder já estar potencialmente presentes, né, nesse tempo inaugural. Enfim, é, aqui, né, eu acho que uma ideia que eu trouxe e que vale a pena destacar, essa ideia de suposição de um sujeito, ela é bastante importante, né? Sempre que um adulto, seja a mãe, o pai, alguém, enfim, que se ocupe de um bebê, supõe que ali, naquele bebê, tem algo que o move, algo a ser escutado, mesmo que esse bebê ainda, né, não se expresse através de palavras, né, mesmo que o bebê ainda não fale, já é possível falar com ele, interpretá-lo, supor que ali há um saber, né? Ou seja, que esse bebê sabe algo sobre si, ainda que isso seja uma suposição feita pelo outro. Como no relato da mãe, né, que eu trouxe agora há pouco, ou seja, ela supõe nele uma condição, um saber andar com as próprias pernas, a gente poderia dizer assim, né? E com isso, ali talvez comece a se desenhar um projeto simbólico de futuro para esse filho, para esse bebê, né? É muito comum na clínica, e enfim, antes eu falava, né, do tecido social e da nossa, né, nossa cultura muito centrada na eficácia e na rapidez e na resolução dos problemas, enfim, na eficiência. Muitas vezes na clínica a gente encontra pais que sabem tudo sobre os problemas do filho,
né? Ou seja, sobre a sua condição diagnóstica. Então, chegam com saber, bom, neurológico, psiquiátrico, genético, né, médico, discorrendo, psicológico, discorrendo sobre os traços, características, modos de ser, né, que essa etiqueta diagnóstica que se coloca sobre o filho, né, tudo que os manuais e livros, né, tudo que está colocado ali, mas que acabam conseguindo falar muito pouco sobre o filho, né? Sabem falar sobre a síndrome, sobre o transtorno, sobre, enfim, a patologia, mas muito pouco sobre a criança, né? Do que a criança gosta, de como ela brinca, de como ela dorme, né? Quais Vendo são as ela. suas, quais são as suas preferências, né? Ou seja, a relação acaba se fixando mais no rótulo diagnóstico do que propriamente, né, naquilo que possa ser o estilo e o modo de ser da criança, né? Enfim, esse tipo de situação, ela não é incomum e costuma produzir muitos limites na relação que se estabelece ali entre pais e filhos, né? E no trabalho de escuta, né, no nosso trabalho enquanto psicanalistas, é muito importante poder abrir espaço, propiciar a esses pais que descubram quem é o filho, né? A possibilidade de resgatar o prazer de brincar, de se relacionar, de apostar, enfim, de viabilizar ali algo para além, né, dessa etiqueta diagnóstica, né? A ideia de viabilizar a suposição de um sujeito naquela criança, né? E acho que a gente pode pensar que a inclusão, ela se inicia por aí. É, eu lembrei, né, na citação do Lacan, quando ele fala dessa pequena etiqueta que é o sobrenome, né, ou seja, essa pequena etiqueta que marca simbolicamente a criança desde a, a família, né, com o nome. Aqui é quase como se a etiqueta diagnóstica, né, ela se colocasse à frente, né, recobrisse isso que possa ser essa etiqueta filiatória, né, que, é, enfim, diz respeito ao sobrenome, né? Bom, o Freud, ele dizia que a identificação é a forma mais remota de um laço afetivo, né? Então, a criança, ela se identifica primeiro aqueles que representam o desejo por ela, em geral os pais, né? Mas enfim, aqueles que ocupam esse lugar primordial para a criança. E quando essa identificação é possível, né, a criança vai podendo se apropriar daquilo que lhe é transmitido, né, desde esse lugar do outro. Agora, essa outra situação que eu mencionei, né, faz pensar na identificação que fica reduzida a uma categoria diagnóstica, né? Ou seja, tudo o que a criança vai fazendo, né, ou quase tudo que ela produz, expressa, corre o risco de ser lido, né, como efeito da patologia, né? Ou seja, lido de forma unívoca, interpretado de forma unívoca, e não como expressão do sujeito, né? Como algo que estaria no campo do sentido, da autoria para aquela criança, né? Uma leitura que ficaria fora do campo metafórico, do campo metafórico da linguagem, né? E bom, se a gente fixa um comportamento, né, de forma
unívoca, né, como tendo uma única resposta, dizendo, né, respeito a um único ponto, bom, se perde ali a riqueza da linguagem, né, e o sujeito corre o risco de, dessa forma, ficar desaparecendo, né. Isso faz pensar, né, sobre as formas de tratamento que se endereçam à infância, né? Por exemplo, quando se orienta os pais a suprimirem condutas que são rotuladas como inadequadas, sem escutar o que elas expressam, o comportamento ele fica tomado como algo isolado do seu contexto simbólico, né? Ou seja, isolado da série significante em que ele está inserido. E com isso a criança corre o risco de ser tratada como um organismo, mais como um organismo a ser adaptado do que um sujeito a ser escutado. Eu lembrei, né, de uma situação clínica também, que eu recebi já faz muitos anos atrás, né, de uma criança que chega para uma primeira consulta depois de ter recebido um diagnóstico de autismo. E além dessa primeira consulta comigo, os pais haviam também procurado uma outra clínica, né, na qual, após 2 sessões, eles me mostraram isso assim em folhas impressas, né, uma série de instruções de como lidar com a filha, né, instruções que eram baseadas muito mais. Pessoal, o Gerson caiu? Ou é pra mim que travou? Lá para outra coisa, né? Caso a criança faça isso, faça aquilo, né? Uma série de prescrições, né, que tomavam o comportamento da criança, eu diria, travou um pouquinho isso? Travou um pouquinho. Tá. Mas deu para acompanhar Sim, tá falando do caso da criança e Isso, das isso. instruções. Agora, eu tô indo muito rápido ou tá dando para acompanhar assim? Tá. Tá ótimo, Gerson, tá. Pode ir. Então, tá. Então, né, era uma espécie, um manual de instruções, assim, né, de como lidar com uma criança que tem o diagnóstico de autismo. Ou seja, né, numa segunda consulta, né, em que nem se teve tempo de conhecer a criança, escutar a sua história, conversar com os pais, já se oferece, né, uma espécie de isso, um tutorial, né, de como lidar com a criança. E que, bom, não só apaga o sujeito criança, né, o sujeito do lado da criança, como também apaga a subjetividade dos pais, né, porque isso que é demandado como uma forma única de se comportar, né, norteada exclusivamente pelo diagnóstico da criança, suprime completamente a relação espontânea entre os pais e o filho, né? Ou seja, isso que pode ser o estilo único, singular de cada pai e de cada mãe de poder exercer a paternidade e a maternidade, isso fica fora da cena, né? Então, quando um tratamento instrui os pais a agir de uma forma fixa, né, numa tentativa de suprimir um comportamento que se considera inadequado, que fica fixado como um signo patológico, sem interrogar o valor simbólico que esse comportamento, essa manifestação, enfim, teria no contexto significante, né? Fica de fora também
a intervenção, a interpretação que poderia ali produzir algum deslocamento, alguma ressignificação, enfim, algo que viesse, né, a movimentar, né, enfim, o trabalho com essa criança, né? Então, na clínica, é essencial que, diante das supostas inadequações, né, a gente se coloque numa posição de interrogação, de enigma, né? A criança, ela diz algo com aquilo que ela expressa. É um sujeito em constituição, e é nesse ponto, né, que a gente pode criar espaço para novas formas de existência, formas singulares de estar no mundo. E aqui eu acho que, né, as duas outras palavras do meu título, né, que são diferença e diversidade, né, começam também já a se fazer presentes, né, nisso que é a possibilidade ali de abrir espaço para que a singularidade da criança, dos pais, ela possa se fazer presente, né, nisso que a gente toma no trabalho de escuta. Então, né, nessa direção, importa permitir que a singularidade de cada um se expresse, se desdobre, trace a sua história, viabilize, né, uma operação de filiação simbólica, que é isso que me parece que pode estar na base de um processo de inclusão, né, e que vai enlaçar o sujeito aos ideais da sua família, da sua cultura, levando em conta suas possibilidades e também os seus limites, né? Acho que a gente pode dizer, com tudo isso que eu estou trazendo, né, que essa ideia de filiação poderia ser um primeiro movimento, né, nisso que é a inclusão de um sujeito no campo social, né, porque remete aos ideais a partir dos quais ele pode vir a se reconhecer e a partir dos quais ele pode vir também a ser reconhecido. Eu vou trazer um breve recorte de uma cena clínica, né, de um atendimento que eu fiz, que é muito antigo, né, é do século passado, mas que me veio, né, à cabeça enquanto eu pensava no que trazer, e que eu, enfim, quero compartilhar com vocês, né? É uma cena que, além de ser muito antiga, né, ela não traz qualquer detalhe que pode identificar o sujeito em questão, né? E por isso eu achei que não teria problema, né, ou questão de trazer esse recorte aqui. Então, na época, né, é, eu trabalhava com um adolescente com síndrome de Down, né, e uma das questões que a gente vinha falando bastante nas sessões dele era sobre a própria síndrome, né, o fato de que ele tinha síndrome de Down. Esse traço, né, que ele portava no corpo e que por vezes fazia com que as pessoas dirigissem, né, na rua um certo olhar de estranhamento para ele. Esse assunto ele foi entrando na conversa, né, porque nas sessões ele costumava pegar as revistas que eu tinha na sala de espera, trazia para dentro do consultório e aí ele ia folheando as revistas e quando ele se deparava com uma foto com o rosto, né, de uma pessoa, ele pintava o rosto, né? E ali a gente começa a falar sobre o rosto das pessoas, sobre as diferenças, né, que o rosto de cada pessoa tem, e com isso vai entrando, né, na conversa, né, isso que dizia respeito ao próprio rosto dele, a síndrome de Down, e a gente vai conversando sobre esse assunto. Um dia, numa entrevista com o pai dele, o pai me conta a seguinte situação. O pai diz que ele e o filho estavam indo para uma sessão comigo, de ônibus, né? E a uma certa altura do trajeto, o filho comenta com o pai, né? Indicando uma outra pessoa no ônibus. Ele diz assim: é que nem eu, né? Ele
estava se referindo ao fato de que tinha visto outra pessoa com síndrome de Down dentro do ônibus, né? Então, uma cena bastante banal, né? Mas o ponto, né, que eu queria, por que eu pensei nessa cena e resolvi trazer, o ponto que me parece assim interessante é a surpresa do pai quando o filho se reconhece a partir desse traço da síndrome de Down. O pai ficou completamente surpreso, porque o filho se deu conta, tanto que ele tem síndrome de Down, quanto que a outra pessoa, né, que ele via no ônibus também partilhava desse mesmo traço que ele, né? E na medida em que o pai se espanta, eu resolvo perguntar: bom, mas nunca se disse para ele que ele tem síndrome de Down, né? E parece que a minha pergunta deixou o pai mais surpreso ainda, né? Já tinha se surpreendido com o fato de o filho, né, ter se reconhecido ali na outra pessoa e ele fica meio em silêncio, né, embaraçado com o que eu havia perguntado, e sim, né, na verdade, ele nunca ninguém havia feito qualquer referência para ele ao fato de que ele tinha síndrome de Down, né? A não ser eu nas sessões, né, quando a gente começa a falar desse assunto ali, que entra na conversa, né? Por que que eu lembrei desse recorte aqui para falar, né? Porque portar um traço não nomeado, sem inscrição simbólica, coloca na imagem de si que o sujeito constrói um ponto de não reconhecimento, né? Um ponto que só pode produzir angústia, porque, enfim, é um ponto, né, da imagem de si que fica ali fora da do registro simbólico, né? Nomear, a gente poderia dizer, é incluir, é operar no campo simbólico, é dar ao sujeito a condição de saber sobre si, né, para que ele não fique fora da história, a gente poderia dizer assim, né? Bom, a gente pode ter olhos castanhos, verdes, azuis, pode ser alto, baixo, gordo, magro, ter a pele branca, ter a pele preta, ter síndrome de Down, não ter síndrome de Down, ou seja, todos esses traços que, né, assim nomeados, compõem a imagem que nos faz reconhecíveis a nós mesmos e aos outros, né? Eu queria também partilhar de uma ideia, né, que me ocorreu enquanto escrevia esse texto, né, que está me servindo de base para essa fala, que lá pelas tantas, né, eu fiquei pensando na palavra deficiência, né, e resolvi estranhá-la um pouco. Acho que é um termo que vem sendo colocado em questão, né, ainda que seja uma palavra absolutamente corriqueira, né, que faz parte do nosso vocabulário cotidiano e que acho que tem já um lugar importante, né, nisso que é nomeado como deficiência. Mas nesse estranhamento que eu, né, me propus a colocar em relação à palavra, eu lembrei de um texto do filósofo Gilles Deleuze que está num livro chamado Bergsonismo, né? E ali ele fala da tendência que nós temos, né, nós através do pensamento, quando se analisa algum problema, alguma questão, de desconsiderar as diferenças de qualidade e de natureza entre as coisas e confundirmos essas diferenças com diferenças de intensidade, na lógica do mais ou menos, né?
Segundo o Deleuze, né, a gente tem uma espécie de ilusão, uma tendência fundamental a sempre pensar em termos de mais e de menos, de ver diferenças de grau ali onde, na verdade, existe uma diferença de natureza, né? Então, eu fiquei pensando, o termo deficiência, né? Ele me parece remeter a uma diferença de grau, de intensidade, né? Porque algo que tem um déficit, né? Que é deficitário, é algo que é menos, né? Tem algo que é mais e ali a gente tem algo que é menos. E se a gente tomar, por exemplo, aquilo que a gente costuma qualificar de deficiência intelectual, o que está em jogo, na verdade, é uma diferença qualitativa, porque se trata de um funcionamento de cognição que difere, né? Então, enfim, né? Quis trazer essa questão, né, como uma espécie de problematização para a gente pensar, ainda que, né? Acho que essa interrogação, essa espécie de crítica ao termo, né? Eu acho importante não fazer do termo um tabu também, né? Porque, enfim, poder falar, nomear das circunstâncias de vida de um sujeito, da sua potência, dos seus limites, né? Falar disso abertamente é fundamental para o trabalho, né, de elaboração disso que é, bom, o contexto e a condição de vida de cada um e o modo como se insere, né, na cultura e na civilização, né. Para ir um pouco encaminhando a minha fala para o final, né, enfim, queria contar para vocês que logo que eu me formei em psicologia, no início da década de 90, né, Eu, enfim, no meu primeiro ano de formado, eu comecei a trabalhar, trabalhei lá por 5 anos, né, numa instituição que se dedicava à educação especial, né, particularmente de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual. Era uma instituição que atendia desde bebês em estimulação precoce até, acho que os alunos, né, com mais idade tinham 60 e poucos anos, assim, né? Então era uma população bastante heterogênea, né, que frequentava essa instituição. Era uma instituição filiada à PAI, né? E durante o período que eu trabalhei ali, né, me chamava muito a atenção uma expressão que eu diria assim, era corriqueira, quase naturalizada pelas pessoas que circulavam pelo local, né? Que era chamar o espaço que ficava além dos muros da instituição como o mundo lá fora, né? Era muito curioso isso, assim. Os alunos que frequentavam falavam isso, os professores, a equipe técnica, os pais. Então, por exemplo, quando eu lembro, tinha uma moça, né, que ela ia começar a trabalhar num supermercado, assistente social da instituição, tinha todo um trabalho de inserção no mercado de trabalho, né? Então, ah, o mundo lá fora, né? Tu vai ver como funciona o mundo lá fora, como se houvessem dois mundos, né? O mundo lá fora e o mundo aqui dentro, né? Esse espaço que ficava uma espécie de bolha protegida, né? Uma espécie isso, né? Um mundo seguro, protegido, separado desse mundo lá fora, que enfim seria, né, o mundo de todos, né? E por mais que o trabalho, né, e se pensasse o trabalho dentro da instituição, na direção enfim, né, abrir, abrir a circulação, né, acho que havia uma dificuldade muito grande, assim, de poder fazer, né, esse furo, né, essa possibilidade de trânsito, né, entre o que acontecia no mundo ali dentro, né, e no mundo lá fora.
né? Essa espécie de dois universos apartados. Por que que eu lembrei disso? Assim, pensando também na época em que isso aconteceu. Eu saí dessa instituição em 1996, né? Então fiquei lá de 91 a 96 trabalhando. E essa me parece ser a época exatamente em que começou a se falar mais fortemente de educação inclusiva, né? 94 é o ano da Declaração de Salamanca, né, que preconizou que as escolas comuns, as escolas regulares, deveriam ser capazes de atender a todas as crianças, né? Uma declaração que propôs a criação de escolas inclusivas que se adaptassem à necessidade dos alunos, ao invés dos alunos terem que se adaptar às escolas, né? Na mesma época, né, em 96, surgiu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que colocou a educação especial como sendo oferecida dentro das escolas comuns, né, das escolas regulares de ensino, ou seja, prioritariamente as crianças, né, os educandos portadores de necessidades especiais deveriam frequentar as escolas comuns e os atendimentos especializados, sejam em classes ou escolas especiais, né, passavam a ser indicados somente naquelas situações, né, em que não fosse possível a integração numa escola comum, né? Então, acho que essas iniciativas lá de 30 anos atrás, né, elas deram um impulso fundamental para que, né, as crianças, os jovens, os alunos, né, que tinham essa circulação muito restrita, né, nesses espaços educativos especializados, pudessem circular por salas de aula comuns, né? E eu, né, na medida em que venho trabalhando ao longo desses 30 e tantos anos já, né, eu vejo uma diferença muito grande, né, na população de crianças, de jovens que hoje vão chegando e, né, nisso que lá, né, na década de 90, início da década de 90, eu também, né, pude testemunhar, né? Então, é, esse convívio, né, com a diversidade, com a singularidade, né, com os limites do outro, enfim, né, é interessante pensar que isso também toca a toda a comunidade escolar, né? Ou seja, é uma experiência que ela tem efeitos não somente, né, para essa população que antes ficava muito restrita aos espaços de educação especializados, né? Mas, enfim, vai se produzindo nesse convívio um efeito, né, de aprendizagem, eu diria, e efeitos subjetivos em toda a comunidade, né, de alunos, a comunidade escolar, e que, né, essa prática cotidiana, né, de convívio, de compartilhamento com as diferenças, com a diversidade, isso vai, né, a escola é uma espécie ali de microcosmos, né, da nossa sociedade, enfim, isso vai reverberando e tendo efeitos, né, em toda a comunidade, né, enfim, todo o espaço de circulação da cultura. Em 2020, né, no governo anterior, né, desse que hoje teve seu destino, né, ah, ah, enfim, foi preso hoje, é, se instituiu uma nova política nacional de educação especial, né,
que ratificou as escolas e as classes especializadas como dispositivos educativos sem colocar a inserção nas escolas comuns como prioritária, né? Ou seja, eram os pais quem decidiam se vai para uma escola especial ou para uma escola comum, né? Ou seja, essa ideia da prioridade da escola comum, da escola regular, ela deixou, quer dizer, deixou não, tentou se deixar porque o Supremo Tribunal Federal, lá no mesmo ano, né, suspendeu essa política e em 2023, né, durante a nova gestão do governo Lula, essa política foi revogada, né? Então, pensar a inclusão escolar, né, como parte desse amplo processo de inclusão social, né, é, enfim, quis trazer esse ponto, né, que me parece importante, assim, que é lá o ponto inicial, né, esse ponto de partida, né, desde o nascimento de um bebê, isso que vai se produzindo, né, os efeitos que o discurso social, da família, da comunidade, tudo isso vai se produzindo, né, na, enfim, na constituição de um sujeito, né? Ahn, mas acho que é isso, gente, né, me ocorre a dizer de início para vocês, para a gente poder começar a conversar, tá? Muito obrigada, Gerson. Pessoal, vamos conversar. Eu vou abrir aqui, ponham as mãozinhas, escrevam no chat, vamos lá. Ana Laura? Oi, Gerson. Estão me ouvindo? Sim, oi, Ana. Sim. Eu fiquei pensando, lembrei, né? Eu também estava contigo lá nessa Sim, instituição, né? sim. Aham. Do mundo Éramos lá fora. colegas. Éramos colegas. Eu acho que é interessante pensar nessa perspectiva do tempo que passou, né? E a questão do mundo lá fora e também disso que tu falou sobre o que circunda o mundo, né? As palavras que circulam, né? Porque eu também fiz a formação Lídia Coriá e te ouvindo lembrei assim do quanto na década de 90, que foi também quando eu fiz essa formação, a gente Também falava éramos muito, colegas por lá. era também a gente ouvia muito essas cenas, essas histórias relatadas nas consultas médicas, né, de um certo destino trágico, assim, diante, né, das situações que fugiam ao ideal, né? Sim, E eu acho que as vantagens do mundo globalizado é que tem uma ruptura do mundo lá fora e o mundo lá dentro, né? Em que o fora fica dentro, dentro fica fora. E que a gente vive uma circunstância em que circula pelo mundo uma quantidade enorme de referências muito diferentes hoje, né? Então, assim, eu acompanho histórias. Tem um menino que tem síndrome de Down que eu acompanho, que é o João Vitor. E ele tem uma namorada, ele é estudante de educação física, e esses dias acompanhei uma cena muito linda, assim, que era uma mãe grávida que tinha feito um exame de ecografia em que ela descobria que ela tinha um filho com síndrome de Down sendo gerado, e ela encontra o João e se emociona muito, né, ao ver que ele tem uma namorada, que ele tá fazendo carteira de motorista, que ele tá na faculdade, né? Então, assim, essas experiências que ficavam fechadas nas escolas especiais, depois sim, de 20, 30 anos, com todos os acessos também que esses sujeitos passaram a ter nas escolas regulares, as adaptações, os movimentos de inclusão que permitiram que esses sujeitos andassem pela vida, produzem um outro discurso social, né? Então, hoje em dia é muito mais possível
sempre ter que fazer esse luto de um filho idealizado, mas isso todo mundo vai ter que fazer em algum momento, né? Enfim. Mas acho que hoje a gente tem representações sociais interessantes, tanto dos sujeitos com deficiência, quanto também das maternidades. Eu acompanho também mães que têm filhos com quadros diferentes, filhos com paralisia cerebral, filhos, e que elas vão relatando as alegrias e as dificuldades, né? Então eu acho que o mundo lá fora passou a ser misturado com coisas muito interessantes que também estão produzindo novos discursos e novas possibilidades, sabe? Eu sou um pouco otimista nesse sentido, e também por ver que em todas as escolas, em todas as salas de aula, a gente tem mais de um aluno com alguma deficiência, Uhum. e as crianças estão crescendo com colegas com deficiência, Uhum. né? Então, eu fico imaginando que daqui a algum tempo já temos um mundo diferente dos anos 90, e eu Uhum. acredito que a gente ainda vai ver outras tantas coisas. Eu acho que Uhum. eu sou otimista, assim, nesse sentido, apesar de que a gente sabe que todas essas conquistas são baseadas em muito esforço e muita luta. Quem trabalha com crianças e adolescentes com deficiência e acompanha os processos de inclusão, a gente sabe que isso pode estar assegurado por lei, mas ele não é dado de presente, não vem de brinde e Uhum. demanda um trabalho constante de fazer valer isso, né? Então, é bonito de ver, mas quem está nos bastidores com as famílias sabe que isso também rende um trabalho psíquico, um trabalho enorme, assim, para que aconteça. Mas isso, achei importante pensar nessa história de que o mundo lá fora mudou de posição também. Uhum. Sim. Então, Edson, tu queria falar, Gerson? Eu te não, interrompi? não. Deixa o Edson falar, depois a gente vai conversando, né? Bom, Gerson, obrigado. E vieram duas imagens, dois pontos enfim, que eu acho que tu já nomeou, mas que eu queria só poder sublinhar e que eu anotei aqui né, nas minhas anotações. É, nomear é incluir. Acho que essa é uma frase fundamental, acho que uma contribuição importante para a conversa, e que nos faz justamente, me parece, a partir da tua fala, a gente se dá conta o quanto que a nossa nomeação ela está limitada. Ou seja, que justamente essa temática implica e a gente rever os vocabulários, né? Quase como se tivesse que rever o nosso acervo, né, de palavras, né, e como ampliar, porque como que a gente vai nomear com as mesmas palavras o que é diferente, né? Uhum. Me lembro do filme Stamira, que uma hora a Stamira, né, para quem viu esse documentário e quem não viu, super indico, ela está disponível no YouTube. Stamira é um grande filme que mostra, né, justamente como aquela mulher, que é uma verdadeira pensadora do mundo lá fora, para usar essa expressão, né, do mundo. Ela diz, mas como que eu venho aqui na psiquiatra e como é que ela vai nomear, vai me dar o mesmo remédio para todo mundo? Ela fica indignada, né, justamente com essa limitação, não só na nomeação das doenças, né, que Uhum. ela, inclusive, tem uma reflexão sobre isso ali, mas na própria medicação, né, como é que vai dar o mesmo remédio, entende, para pessoas que têm histórias tão diferentes? Então, eu queria primeiro sublinhar esse ponto e que isso é um desafio mesmo, né? E como esse ponto que tu traz aí da função da linguagem, do nosso compromisso de ampliar os nossos vocabulários, né? E isso é um desafio, né? Eu acho que começa por aí também, porque aquilo que a gente não nomeia, a gente não vê, né? Eu acho que tu colocou isso muito bem, né? O que falta ali no. Uhum. E outro ponto que eu achei bonita essa imagem do bebê, né? Aquele caso lá que tu trouxesse, né, que tu escutasse,
do caminhar, que eu acho que é uma metáfora também bonita, né? Já que caminhar é fundamentalmente uma experiência do desequilíbrio, né? O caminhar é isso, a mais radical experiência do desequilíbrio, né? Porque quem está no equilíbrio não se movimenta, né? E eu achei bacana também poder pensar, e me lembrei até, enfim, só trazendo uma imagem que veio como associação livre de um artista holandês, né, lá nos anos 60, 70, Bas Jan Nader, que era um cara que fazia muitas experiências do desequilíbrio, né, como uma forma de performance, assim, de quedas, né, Uhum. Andar de bicicleta e cair, mas literalmente, assim, são vídeos muito caseiros, mas ficaram muito conhecidos de sentar numa cadeira em cima do telhado da casa dele, produzir situações de queda. Mas um pouco nessa ideia, né, de que como que eu acho bonito também, né, que tem a ver, eu acho, com o que a gente está falando, como poder encontrar nome para aquilo que a gente chama de desequilíbrio, né? Ou Uhum. seja, mas também desequilíbrio como uma lógica do movimento. Sim. Então, a gente tende a entender como movimento só aquilo que se assemelha à maneira como a gente se desloca, né? Então, acho que tem uma metáfora bonita, assim, que tu evocou aí para nós. Eram Uhum. essas duas ideias aí que me ocorreram. Uhum. Cláudio? Olá, boa noite. Vocês conseguem me escutar, né? Que Sim. bom. Então, Uhum. hoje consegui entrar com o microfone certo. Bom, Gerson, gostei muito, assim, de tudo que tu falou, mas uma coisa que me chamou a atenção e que ficou reverberando por aqui foi quando tu fala de singularidade, que eu acho que é uma coisa que me parece que muitas vezes é quase como se esquece, né, que pessoas com deficiência, enfim, com transtornos de neurodesenvolvimento, pudessem ter uma singularidade, né? E aí fiquei lembrando aqui, assim, da minha experiência, né, trabalhando com formação de professores, enfim, que na educação é muito comum, por exemplo, que professores não digam, não apresentem, né, o seu estudante, né, a criança, pelo nome próprio, mas sim pelo diagnóstico. Na minha turma tenho 15 alunos e dois autistas, né? Na minha Aham. turma tem 15 alunos, vem sempre o diagnóstico primeiro, né? E uma coisa que eu venho provocando, assim, né, nos espaços que eu circulo é bom. Qual que é o nome dessa criança? Uhum. Né? Quem que ela é? Né? Isso é uma coisa que particularmente me incomoda muito, mas que eu percebo que é algo comum, Uhum. né? Em todos os contextos assim que por onde eu já passei, e aí fiquei pensando, puxa, pois é, do valor da singularidade, né? E do quanto isso tem escapado, assim. Enfim, só uma coisa para comentar. Uhum. Legal, Cláudio. É, fiquei pensando que isso que tu traz, sim, é super comum da gente escutar, né? Inclusive, não só nas escolas, mas às vezes pais que chegam para uma consulta, já escutei de falar o nome do diagnóstico antes do nome da criança, né? Bom, tem, né, tal coisa. Mais do que apresentar o filho, né? Apresenta-se ali, enfim, uma nomeação diagnóstica e quadro, e sim se perde com isso, né? A singularidade. Fiquei pensando nisso que o Edson trouxe também, né? Me veio quando tu trouxe a ideia do equilíbrio, desequilíbrio, caminhar. Bom, só cai quem caminha, né? Eu pensei nisso também, né? Ou seja, a queda, o tropeço, a possibilidade de tropeçar, né? Ela se dá na medida em que é possível caminhar, em que se pode ficar em pé, né? E iniciar a marcha. Então, enfim, fiquei pensando nisso, né? Que a própria vida é uma série de caminhadas e tropeços, né? Quedas e sustentação e queda novamente, e, enfim, a ideia, né, do poder enquanto sujeito tá, né,
nesse terreno, né, que ah, é a própria história, cheio de desníveis e de, né, pontos irregulares para a gente poder transitar. E fiquei pensando nisso também, né, em última instância, se a gente fosse tomar o pé da letra, precisaria de uma palavra, né, para cada situação singular, assim, né, na medida em que um termo, bom, cria uma certa identidade, né, que inevitavelmente produz uma generalização ali, né. Mas nisso, enfim, é um movimento, né? Porque ao mesmo tempo que poder nomear e dizer, né, bom, trata-se de um traço de um sujeito, mas o sujeito não ficar reduzido ao traço, né? Ou seja, colado univocamente ao traço, né? Como se o traço, bom, ele, né, isso, como se quase fosse um nome próprio ali, né, do sujeito em questão. E fiquei lembrando, Ana Laura, né, dos anos, né, esses lados da década de 90, enquanto te escutava também, né, dos espaços que a gente partilhou de trabalho, e lembrava, enquanto tu falava também, né, o quanto as minhas filhas, que hoje já estão na casa dos 20 e poucos anos, né, elas tiveram a experiência, né, de convívio nas escolas por onde transitaram com uma diversidade enfim, de estilos e de formas de ser muito diferente, né? Estou falando dos colegas, né, de como se compunham as turmas. É, muito diferente daquilo que eu vivi na minha infância, por exemplo, né? Eu acho que são tempos, tu fala do otimismo, né? Eu acho que tem algo muito interessante, né? Uma potência interessante nisso que passou a se apresentar, né, nas últimas décadas como essa possibilidade de convívio com a diversidade nos seus mais diferentes âmbitos, né? Não só das deficiências, enfim, dessas questões de desenvolvimento, mas uma série de outras questões também, né? Enfim. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Tarciano? Isso. É, agradecer a tua fala, Gerson. Fiquei pensando, se pode se pensar na palavra inclusão como uma inexclusão, não separada por hífen, mas por barra, de forma que ela se dá a inclusão, e a exclusão ao mesmo tempo, como se fosse incluir a nomeação de uma forma de sofrimento ao modo de, porque, de acordo com a questão da patologização, ela poderia direcionar essa forma de sofrimento ao modo de, mas excluindo o campo do que poderia vir a fazer o quê? Ou aquilo que fica fora do campo do sentido. Mas eu acho que tu já deu essa resposta na pergunta anterior, que foi no sentido de ficar muito preso às nomeações, né? Uhum. Não sei se eu me fiz claro. Acho que sim, pensar que, bom, aí eu acho que tem uma outra coisa que, enfim, enquanto a Ana Laura ia falando, me veio e depois me escapou e eu não anotei, mas enfim, o trabalho, né, porque a Ana Laura falava do esforço que foi esse trabalho ao longo dos anos para que essas situações fossem se modificando, né? E, bom, é, dos bastidores, né? Acho que tu usou esse termo, né, Ana Laura? Tem um trabalho, né? Porque pensei nisso que o Cláudio disse agora, né? Bom, professores que vão apresentar os alunos da turma, bom, tem, sei lá, dois autistas, né? O nome dos alunos fica de fora, né? Vem ali a condição diagnóstica, né? Em primeiro plano. Então, esse trabalho que é de poder
propiciar as condições para quem trabalha nas escolas poderem dar conta disso que está se propondo, né? Porque tem um trabalho nos bastidores, né? Isso que é poder abrir espaço para que também a angústia dos professores, que tem que lidar lá pelas tantas com situações, com diferenças, com questões que até então, há poucas décadas atrás, né, não faziam parte também da sua forma de trabalho, bom, é toda uma formação e uma condição ali de trabalhar interdisciplinarmente, né? Ou seja, educação, psicanálise, psicologia, enfim, uma série de âmbitos, né, de ordem médica também que são importantes, né, para que possa ir se costurando a possibilidade de sustentar esse trabalho com a diversidade também, né? Ah, então, né, se eu, né, conseguir entender a tua questão, Tarciano, pensar nisso que ao mesmo tempo pode ser um movimento inclusivo, mas que exclui, porque, né, o laço que possibilita a inclusão, ele se dá ali no âmbito, né, da experiência e da convivência no dia a dia de uma sala de aula, pensando numa inclusão educativa, por exemplo, né? Porque, por exemplo, se a gente for tomar, né, uma sala de aula de uma escola comum, muito do que vai se produzindo entre os estudantes, né, tem a ver com, bom, digamos, o conteúdo pedagógico que vai sendo oferecido, né? Ou seja, vão fazendo trabalho em grupo, estão fazendo aprendizagens ali que são compartilhadas. Então, como possibilitar que determinado conteúdo possa ser trabalhado com todos e ao mesmo tempo adaptado de forma a que algumas pessoas possam ter acesso, né, dentro das suas condições, a aquele conteúdo, né, falando em termos educativos e pedagógicos. Então, ah, enfim, são recortes, né, que eu acho que são importantes também, né, de pensar, porque senão acaba isso, né, uma inclusão, como dizer, uma inclusão aparente, mas que no cotidiano produz exclusão, né? No sentido de que o laço, né, que é o que a gente poderia pensar como sustentando o processo de inclusão, não se produz ali, né? Não acontece, fica algo pro forma, né? E acho que essa é uma questão super importante, assim, de poder pensar, né? No trabalho com as escolas, com os professores, né? O Elisandro Rodrigues escreveu aqui no chat, eu vou ler para vocês. Ah, A tá. Maura Lopes e o Alfredo Veiga Neto trabalham com esse conceito de in-exclusão. Essa Uhum. é direcionada para o Tarciano. Alguém mais, pessoal? Gerson, vou aproveitar aqui esse intervalinho. Eu quero te agradecer muitíssimo, porque tu tem toda essa experiência, esses 30 anos de trabalho, né? Tu tem tu consegue transmitir essa mudança no tempo e mostrar como a política é fundamental para o nosso trabalho clínico nessa área, Uhum. né? Ele tá, é indissociável. E como faz diferença. E a gente tem ouvido muito aqui os testemunhos, e enfim, a gente tem trabalhado esse ano todo, e todo mundo diz, mais ou menos, em algum momento fala a mesma coisa. É o mundo que tem que mudar e não é o sujeito que tem que se adaptar. E acho que a gente está nessa aposta aqui para nossa formação, sempre eterna em formação, para tentar achar outras palavras, outras formas
de acolher esses sujeitos. Mas Sim. vamos lá, pessoal. Então, tá. Quero agradecer muito, Maíra, o convite. Gostei muito de poder conversar com vocês, né, de falar um pouco dessa experiência, né, do meu trabalho e, enfim, muito obrigado, tá? Obrigada, Gerson. Obrigada, pessoal. Então, até o mês que vem. Boa É, noite. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Jéssica. boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado também.